Tenha um ego elevado, não pelo mal, mas para que nada que façam te afete. Ego elevado. Quando você ouve isso, provavelmente pensa em arrogância, prepotência, aquele cara insuportável que ninguém aguenta perto. Mas e se eu te disser que existe outro tipo de ego? Um ego que não te torna escravo da opinião alheia. Um ego que não desmorona com uma crítica. Um ego tão sólido que você se torna inabalável. Não estou falando de ser babaca ou escroto. Estou falando de construir uma fortaleza mental gigantesca, onde você é o rei, onde nada que façam ou digam consegue te derrubar. Hoje você vai aprender a diferença entre ego tóxico e ego blindado. E como desenvolver esse segundo tipo pode mudar completamente sua vida. Os dois tipos de ego. Vamos direto ao ponto. Existem dois tipos de ego completamente diferentes. Ego frágil, o ego do inseguro. Esse ego precisa de validação constante. Esse cara vive buscando aprovação, likes e elogios. Quando não recebe, desmorona e se torna um babaca. Ele se ofende facilmente porque sua autoestima depende do que os outros pensam. Uma crítica, ele leva para o pessoal e passa dias ruminando ou jogando todas as merdas que tem dentro de si em cima do próximo. Ele precisa provar valor o tempo todo. Por isso é arrogante, se gaba, diminui os outros, diminui as conquistas do próximo para se sentir acima. Porque no fundo, ele não acredita que é bom o suficiente. Esse ego é um castelo de cartas. Qualquer vento derruba. Ego elevado, o ego do guerreiro. Agora o ego elevado, completamente diferente. Esse ego não precisa de validação externa, porque já validou a si mesmo. Ele conhece seu valor. Ele construiu competência real. Ele sabe quem é. Tem seus princípios bem estruturados. Quando alguém critica, ele filtra. Isso é verdade? Posso aprender algo? Se sim, ele absorve e melhora. Se não, ele descarta não só a crítica, mas também quem o criticou e segue em frente. Sem drama, sem remorso, sem sentimentalismo. Ele não se ofende porque não está vulnerável. Não está mendigando aceitação e nem companhias. Está plantado em si mesmo. Esse ego é uma fortaleza de pedra. As tempestades vêm, mas ele permanece de pé e forte. A diferença crucial: ego frágil depende dos outros para se sustentar. Ego elevado se sustenta sozinho e por isso é livre. Por que você precisa de um ego elevado? Você pode estar pensando, mas humildade não é uma virtude? Sim, é. Mas humildade real e se rebaixar a coisas e pessoas são coisas completamente diferentes. Vamos ser realistas sobre o mundo. As pessoas vão te criticar. Não porque você está errado, mas porque você incomoda ao estar certo ou a estar fazendo diferente do que 90% da população, diferente do que eles faria. Vão tentar te diminuir. Não por maldade pura, mas porque sua luz revela a escuridão delas. Vão duvidar de você, vão rir dos seus sonhos, vão dizer que você não consegue e que são altos demais. E se você não tiver um ego elevado, uma estrutura interna sólida, uma confiança em si, você vai absorver tudo isso como verdade. Vai desistir, vai se conformar, vai morrer sem nunca ter vivido de verdade, sem nunca sentir o gosto do poder. O ego elevado te protege, ele te permite seguir seu caminho mesmo quando todos dizem que você está louco, que você está errado. Manter sua paz mesmo quando tentam te provocar. Confiar em si mesmo quando ninguém mais confia. Levantar depois de cada queda, porque você sabe que é maior que o fracasso. Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser imune ao veneno que os outros tentam injetar em você. É sobre ser melhor do que seu eu de ontem. É sobre se sentir livre e em paz. É sua armadura psicológica. Como construir um ego elevado? Beleza, você entendeu o conceito. Agora vamos ao que interessa. Como construir isso? Passo 1. Competência inabalável. Ego elevado sem base é ilusão. Você precisa ser bom de verdade. Escolha uma área e domine.
Pode ser sua profissão, um esporte, uma habilidade. Mas chegue ao ponto onde você sabe, sem sombra de dúvida, que você é capaz, que você é muito bom e confiante naquilo. Quando você já provou para si mesmo 1000 vezes que consegue, a opinião dos outros vira ruído. Treina, estuda, pratica, falha, aprende, repete, até que a competência seja inegável para você mesmo. Passo 2. Autovalidação. Pare de buscar aprovação externa. Sério, pare agora, irmão. Toda vez que você posta algo buscando likes, toda vez que você conta uma conquista esperando elogio, toda vez que você modifica seu comportamento para agradar alguém, você está enfraquecendo seu ego, você está sendo um capacho do mundo. Comece a validar você mesmo. Cumpriu uma meta? Reconheça internamente. Fez um bom trabalho? Você sabe disso, não precisa que te digam. E siga fazendo. Isso não é ser insensível a feedbacks, é não ser dependente deles para se sentir bem e feliz. Passo 3. Filtro mental impenetrável. Desenvolva um filtro entre o mundo e sua mente. Pergunta simples quando alguém te critica ou tenta te afetar. Essa pessoa tem autoridade moral e conhecimento para julgar isso? A crítica é construtiva? Faz sentido? Sim. Considere, veja pontos e melhore. Não, descarte imediatamente e nem gaste energia pensando nisso ou se defendendo. A maioria das coisas que as pessoas dizem é projeção dos próprios problemas delas. Não é sobre você. Nunca foi. Saber disso é o fundamento de um ego inabalável. Passo 4. Identidade sólida. Você precisa saber quem você é. Seus valores, seus princípios, sua missão. Quando você tem clareza absoluta sobre quem você é, ninguém pode te confundir, ninguém pode plantar dúvida. Te chamam de arrogante porque você confia em si. Você sabe que não é arrogância, é autovalorização. Segue firme e em paz. Te chamam de louco porque você quer mais. Você sabe que é uma ambição saudável. Segue firme. Sua identidade é seu norte. Quando está claro, você não se perde com opiniões alheias. Passo 5. Desapego de resultado ego elevado significa que você faz seu melhor e solta o resultado. Você controla o esforço, não o resultado. Então você dá 100%, mas não se destrói se não der certo. Falhou? Beleza, aprendeu. Próximo. Criticaram? Beleza, filtrou. Próximo. Rejeitaram? Beleza, não era para ser. Próximo. Essa mentalidade te torna imparável, porque nada te prende, nada te abala, nada te para não ir busca daquilo que quer construir e realizar. Passo 6. Círculo íntimo seletivo. Ego elevado não significa isolamento, significa seletividade. Escolha muito bem quem tem acesso real a você e a sua vida. 5 pessoas de qualidade valem mais que 50 superficiais. E com essas pessoas, você pode ser vulnerável. Pode pedir conselhos, pode ouvir críticas, porque você confia nelas. Mas saiba muito bem escolher elas. Observe, estude-as, veja tudo o que faz, como se portam a devidas situações, o que falam, a opiniões sobre devidos assuntos. O resto, cordial, mas mantém distância emocional. Ego, elevado na prática. Como isso aparece na vida real? No trabalho, seu chefe grita com você injustamente. Ego frágil fica remoendo, perde o sono, questiona seu valor. Ego elevado? Isso é sobre o estresse dele, não sobre mim. Fiz meu trabalho bem, tenho consciência disso. Sigo em frente. Se acontecer mais uma vez, terá que arrumar outra pessoas. Confio no meu trabalho, sei o que entrego e arrumo outro. Nas redes sociais. Alguém comenta algo negativo no seu post. Ego frágil deleta, bloqueia, perde tempo respondendo, fica irritado o dia todo. Ego elevado nem responde. Literalmente não afeta. Aquela pessoa não paga suas contas, não conhece sua jornada. Opinião irrelevante. Em relacionamentos, alguém tenta te manipular com culpa, com joguinhos emocionais.
Ego frágil cede porque tem medo de conflito, medo de ser rejeitado. Ego elevado, não vou aceitar essa dinâmica. Se não funciona, tudo bem, mas não negocio meu respeito próprio. Sinto muito se isso é a única coisa que tem para oferecer. E saia, apenas saia desse meio. Diante da inveja. As pessoas começam a falar mal porque você está crescendo. Ego frágil se esconde, diminui suas conquistas, até sabota a si mesmo para não incomodar. Ego elevado. Se meu sucesso incomoda você, o problema é seu, não meu. Eu continuo, agora ainda mais para você morrer com essa inveja entalada. Você é seu próprio poder. No fracasso, você tenta algo grande e falha publicamente. Ego frágil, vergonha paralisante. O que vão pensar de mim? Ego elevado. Tentei, aprendi, vou tentar diferente. Quem nunca falhou, nunca tentou nada relevante. Percebe o padrão? Nada tira sua paz porque você não dá poder a fatores externos. O equilíbrio. Agora, atenção. Ego elevado não é licença para ser babaca. Você pode ter ego elevado e ainda ser gentil. Ainda ouvir as pessoas. Ainda ser humilde no sentido de saber que pode aprender sempre. A diferença é que você faz isso por escolha, não por necessidade de validação. Você é gentil porque esse é seu padrão, não porque está mendigando aceitação ou atenção. Você ouve porque pessoas inteligentes estão sempre aprendendo, não porque precisa de aprovação. O ego elevado te dá liberdade para ser sua melhor versão sem estar preso às correntes da opinião alheia. É força com inteligência emocional. É confiança com empatia. É inabalável, mas não inflexível. Esse é o equilíbrio que poucos alcançam, mas que separa meninos de homens. Olha, o mundo vai tentar te quebrar. Todos os dias, com críticas, com dúvidas, com inveja, com julgamentos, e se você não tiver uma estrutura interna sólida, vai quebrar mesmo. Mas quando você constrói um ego elevado, não o ego frágil, que precisa diminuir os outros, mas o ego forte que se basta, você se torna imparável, porque nada que façam te afeta, nada que digam te desvia, nada que aconteça te derruba. Você se torna como aquelas árvores antigas que sobrevivem a todas as tempestades, flexíveis, mas enraizadas, fortes, mas não quebradiças. Esse é o convite. Construa sua fortaleza interior. Seja tão sólido em quem você é que o mundo lá fora vire apenas paisagem. Se esse conteúdo ressoou, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e comenta. Qual passo você vai implementar primeiro? E nunca esqueça, a opinião que realmente importa é a que você tem de si mesmo quando se olha no espelho. Faça valer. Nos vemos no próximo. Tamo junto.